Olá, eu sou Ciliana Ravina, tutora à distância. A nossa videoaula traz como temática os funcionários de escolas públicas como agentes fundamentais no processo educativo. Mas será que estes profissionais se sentem de fato como fundamentais no processo educativo do aluno? Selecionamos alguns slides onde trataremos inicialmente das 4 primeiras unidades do nosso material didático, com os seguintes temas norteadores. Vejamos. Construindo a identidade dos funcionários de escolas públicas. Na unidade 1. Unidade 2. Reflexão acerca da educação, numa perspectiva ampla deste processo. Unidade 3. A qualidade da educação, a Constituição Federal e a LDB legitimando a gestão democrática na escola. E, finalmente, faremos uma breve análise, uma breve reflexão da gênese histórica dos funcionários de escolas públicas. Mas antes de entrarmos no mérito destas questões, vejamos o que pensam alguns funcionários de uma escola pública no município de Natal, quando questionados acerca da relação existente entre a prática da sua função e o processo educativo dos alunos. Vejamos o que eles responderam. Meu nome é Divanilson, minha função aqui é porteiro, trabalho há 5 anos. Minha função é só abrir e fechar portão e não deixar que os alunos saiam só acompanhado com os pais. Meu nome é Uzeneide Lourenço de Medeiros, sou auxiliar de secretaria da escola. Eu trabalho fazendo histórico, carteiras de estudante, censo escolar, atas finais, elemento de matrícula. Meu nome é Rosa de Luz Xavier de Farias, trabalho aqui nessa escola há 7 anos e sou auxiliar de serviços gerais. Nós trabalhamos em equipe, quando falta algum funcionário tipo a SG ou merendeira, eu cubro, ou a merendeira ou outro colega. Nunca fui convidado para reuniões pedagógicas e a função dos professores, é a minha aqui no portão. Eu nunca participei do conselho escolar e eu não sei quem é meu representante. Eu não acho importante o funcionário da secretaria participar de reunião pedagógica. Só quem é para participar são os professores e coordenadores. Nós da secretaria fizemos o curso só para a secretaria. Não participamos da reunião do conselho escolar. Mas temos uma representante que leva todos os problemas para as reuniões do conselho. Eu acho importante os funcionários participar da reunião pedagógica, porque nós vamos aprender como lidar com as crianças. Eu, pelo menos, nunca fui convidada para reunião pedagógica. Não sei como funciona, sempre eu fico de fora. Eu nunca participei do conselho escolar e nem sei também quem é o meu representante. A partir da fala dos nossos entrevistados, nós vemos que há uma amostra de como os funcionários se sentem e de fato estão, até certo ponto, alheios a esse processo educativo. Como eles estão ainda de fora, como não dá ainda para que eles se sintam como agentes fundamentais no processo educativo. Isso ficou muito claro na fala do porteiro, quando ele diz: a minha função aqui é cuidar da entrada e da saída dos alunos. Educar é coisa de professor em sala de aula. Vimos também essa evidência na fala da auxiliar de secretaria, quando ela diz: não, nós fizemos curso para a secretaria. Essas coisas de educação de aluno, de proposta pedagógica, é coisa de professor e coordenador. Mas tem um detalhe interessante, que é na fala da auxiliar de serviços gerais, quando ela diz: não, eu penso que nós precisamos sim de um conhecimento a mais, porque nós precisamos entender como lidar com estas crianças. E aí, aonde está o ponto central da nossa discussão? E aí nós podemos estar fazendo um elo com a nossa temática de hoje. Porque na fala dessa funcionária auxiliar de serviços gerais, você vê claramente que ela diz: não, há uma necessidade de um conhecimento a mais.
Em outras situações, nós podemos entender que ela está dizendo, não, eu não me compreendo só uma ocupadora de função. Eu sou uma profissional que, trabalhando dentro da escola, preciso compreender como é que essa escola funciona na sua totalidade. Mas vamos voltar para a nossa unidade 1, que ela vem fazer para a gente uma reflexão de quem são esses funcionários da escola pública, construindo a identidade desses funcionários. Vejamos aqui no nosso slide, onde ele diz, unidade 1, quem são os funcionários das escolas públicas? Eles são cidadãos, educadores, profissionais e gestores. Se nós percebermos, toda essa nomenclatura aqui é o título dessa formação que traz o pró-funcionário, porque é dessa forma que ele vê esse profissional dentro da escola. Ele é cidadão porque nós costumamos dizer que somos cidadãos porque temos direitos e deveres. É bem verdade. O artigo 22 da LDB, ele diz que a educação básica, ela é fundamental para o exercício da cidadania. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que, na hora que eu adquiro o conhecimento, eu vou compreendendo mais como é que se dá as relações sociais, eu vou compreendendo mais como é que está acontecendo a construção da sociedade. E isso implica também no direito, sim, que eu tenho da minha formação continuada, que eu tenho, enquanto profissional da educação, acesso ao conhecimento, mas eu também trago uma responsabilidade, que é de buscar essa formação, que é de estar inserido nesse processo educativo. Né? E por isso sim somos educadores, enquanto profissionais de escola. Somos todos educadores. Por quê? Porque temos a concepção de que educar vai além de ensinar. Somos profissionais. E aí sim, mais uma vez dizendo, não somos mais ocupadores de função. Porque quando eu me compreendo ocupador de função, eu venho dar o meu expediente, preocupado com o horário que eu tenho de chegar e com o horário que eu tenho de sair e com os meus vencimentos salariais no final do mês. Mas quando eu me compreendo como educador, eu sei que eu estou ali, inserida naquele processo, para contribuir para a formação de pessoas. Não só contribuir para a formação, mas também sendo formada, porque a todo tempo nós estamos influenciando os ambientes sociais e sofrendo influências por eles. E por isso mesmo que também nós somos gestores. Todos nós somos gestores, independente de estarmos sentados discutindo sobre a proposta pedagógica ou não. Por quê? Porque não existe neutralidade. Em todas as situações eu estou ou contribuindo para a realidade posta, contribuindo para que ela se fortaleça, ou eu vou estar contribuindo para que ela se fragilize. Vejamos a segunda unidade, que ela vai fazer uma reflexão sobre o que é educação. Nos dias de hoje, o autor do nosso material didático, o professor Molevade, ele diz assim, nos dias de hoje, quando se fala em educação, a gente pensa logo em escola. O ato pessoal de educar-se e a ação social de educar são anteriores a ela, ocorrem em outros espaços sociais. Isto quer dizer que a ação de educar vai muito mais além do ato de ensinar. E precisamos compreender isso, porque é interessante que às vezes nos fóruns, a gente conversando com os alunos, a gente vê, conversando com os cursistas, com os funcionários, a gente vê quando um funcionário diz, ensinar é coisa de professor, é verdade. Ensinar é coisa de professor. Né? Na hora que você vai fazer, um funcionário faz a limpeza de um determinado ambiente, é coisa de ASG limpar o ambiente. É coisa de merendeiro preparar bem os alimentos. É verdade, vocês não estão errados. Porque o ato de ensinar, ou seja, o ato de varrer ou o ato de preparar merenda, são especificidades inerentes àquela função que todos nós devemos ter dentro da escola. Mas só que a proposta que nós trazemos aqui é que a escola ela vá além do ato de ensinar, para passar para essa perspectiva de se autoeducar e de promover a educação na sua totalidade, no sujeito. Porque quando eu digo que eu sou educadora dentro de uma instituição escolar, eu me compreendo como uma pessoa que tem habilitação para desenvolver a atividade que estou exercendo, eu tenho competência para desenvolver aquela habilidade, isso quer dizer o quê? Eu tenho conhecimento. Na hora que eu vou preparar o alimento, eu tenho conhecimento dos cuidados que eu tenho que ter na manipulação, na conservação e no preparo daquele alimento. Eu tenho conhecimento dos nutrientes daquele alimento.
e semelhantemente as demais funções. E isto é uma atividade que é diferenciada da atividade em sala de aula, porque aí o professor, seja ele professor de disciplina, ou seja ele o pedagogo dentro da sala de aula que trabalha com os anos iniciais, esse professor, ele precisa também ter conhecimentos específicos dentro da área que ele está atuando. Mas todos nós somos educadores. Por quê? Porque a escola ela precisa considerar o aluno na sua totalidade. Em seguida, nós vamos ver aqui que a unidade 3, ela vai trabalhar sobre a qualidade da educação pública. Fala-se tanto, há tanto tempo em qualidade da educação pública, e aí há muitas queixas por parte dos docentes, por parte dos funcionários, das famílias e dos próprios alunos. Se busca tanto, mas o que é qualidade na educação? Né? O que é um serviço realmente prestado de boa qualidade? Podemos dizer que a nossa escola pública hoje, ela tem o ensino, ela traz o ensino de qualidade? Infelizmente, os dados até do IDEB mostram, né, que a cada ano a dificuldade dos alunos e de professores, de famílias aumentam, né? Onde são vários elementos que podem ser discutidos sobre essa questão da qualidade. Mas o que é interessante é que um dos elementos que o nosso estudo traz sobre a qualidade da educação pública é a gestão democrática. Vejamos, no nosso material, o autor faz a seguinte observação. A gestão democrática, legitimada na Constituição Federal, artigo 206, inciso 6º, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, artigo 3º, inciso 8º. Vejamos como nós questionamos ainda também nos nossos fóruns. A gestão democrática, ela é construída e deve ser construída dentro da escola. Não se fala mais, como se falava décadas atrás, sobre o diretor da escola. É o diretor quem dirige a escola. Não. A proposta hoje é que a escola seja dirigida pelo seu coletivo. E para isso se faz uma chamada ao conselho escolar e se faz uma chamada às equipes gestoras das escolas. Aqui no município de Natal, por exemplo, nós temos a Lei 087 de 2008, que estabelece a eleição direta para os gestores das escolas públicas municipais e também traz essa proposta de que as escolas sejam gerenciadas pela equipe gestora e pelos conselhos escolares. No estado, por exemplo, é a Lei 290. E aí é interessante que cada um de vocês que estejam aí no município de vocês possam estar vendo sobre a questão da legislação municipal nas cidades de vocês. Que discussão já há em torno disso aí? Nós sabemos que há muitos gestores que são indicados. E essa indicação, ela fecha um pouco a gestão democrática. Por quê? Porque as pessoas, elas não são eleitas, elas não são escolhidas pela comunidade, né? Elas já vêm com um foco, né? Elas já vêm com um sentimento de atender aos anseios de quem as colocou. Então, o que a gente vê é que não basta só a lei, a legislação garantir a gestão democrática. Essa gestão democrática, ela é construída, ela precisa ser construída através de reflexão, através de debate, através da chamada na escola, através de conversa, de diálogo. E é interessante que todos estejam envolvidos nesse processo. Vejamos agora sobre a qualidade da educação pública e que espaços dentro da escola podem estar favorecendo essa construção dessa gestão democrática. O Conselho Escolar, como nós já falamos, é um órgão, é um colegiado, ele é consultivo, ele é deliberativo, fiscalizador, né? É um espaço que ele promove a discussão, né? Ele promove o debate dentro da escola. É muito interessante quando a gente conhece e que a gente sabe a importância do Conselho Escolar. Porque é interessante que muitas escolas têm instituído os conselhos escolares numa perspectiva só de cumprir as normas. Porque o caixa escolar, as unidades executoras, elas só funcionam com o aval do Conselho Escolar. E muitas têm instituído simplesmente para receber os recursos, sejam federais, sejam municipais. Mas a proposta não é essa. Precisamos compreender esse colegiado como um espaço importantíssimo de luta pela qualidade da nossa educação. E é interessante que os conselheiros escolares, eles se percebam, eles se compreendam como representantes do seu segmento.
Então, eu estou indo para uma reunião do conselho escolar para levar o anseio, o desejo e a proposta do segmento que eu represento. Seja eu professor, seja eu funcionário, seja eu aluno, seja eu pai. O projeto político pedagógico escolar, o PPP, ou a proposta pedagógica, como alguns denominam, né, na verdade, a gente pode dizer que é a alma da escola. Não conseguimos compreender nem conceber como é que uma escola funciona há 10, 20 anos, 30 anos sem a sua proposta pedagógica. Porque é através da proposta pedagógica que eu posso ter uma análise da escola que eu tenho e da escola que eu almejo ter. É ali onde eu vou ver e eu vou fazer uma análise de todas as potencialidades que eu trago enquanto coletivo e também das minhas fragilidades. Então eu vou fazer, primeiro eu vou fazer uma reflexão, eu vou analisar a escola que eu tenho, eu vou ver aonde é que estão as minhas potencialidades, aonde eu vou poder caminhar mais, aonde eu vou ter que parar, que elementos eu preciso inserir, que outros elementos eu preciso retirar ali naquele espaço. Então esse diálogo é riquíssimo. A escola precisa estar pensando no seu PPP, não como um documento a mais, não como uma norma, mas como um elemento vivo, para que essa escola caminhe numa perspectiva de qualidade de trabalho. O regimento escolar, entre outros elementos, é outro veículo também muito interessante para fortalecer a gestão democrática dentro da escola, né? O regimento escolar é interessante, ele vai o quê? Ele vai estabelecer as regras de convivência dentro da escola e as regras de funcionamento em todas as instâncias que fazem essa escola. Desde das normas de horário de entrada e de saída, mas desde o que pode estar sendo previsto nesse currículo escolar. É interessante, a escola tem uma situação específica naquele bairro, está inserido num bairro de muita violência, ou está inserido num bairro onde há muita divergência, assim, dentro das famílias, há problemas muito sérios com as famílias, né, das crianças. Então, vamos colocar aqui dentro do nosso currículo, né, vamos colocar aqui dentro do nosso currículo um tema transversal levado a essa situação. E aí é interessante, porque o regimento escolar, ele pode também estar prevendo isso aí. Vejamos em seguida, na nossa unidade 4, né, chegamos agora a um ponto interessante, que é essa retrospectiva, essa gênese aí desses funcionários das escolas públicas, desde o início da escolarização no Brasil, né? Com a escola jesuítica na Bahia, em 1500, a gente via que quem era responsável pela educação eram os religiosos, né? Onde eles se dividiam na ação de educar e de cuidar. Vejamos aqui. A nossa 4ª unidade, ela vai trazer os funcionários das escolas públicas fazendo uma gênese histórica de quem são, de quem eram esses funcionários desde o início da escolarização. Vejamos, em 1500, o colégio, com o surgimento do Colégio dos Jesuítas, em Salvador, os religiosos trabalhavam com a educação integral, dividindo-se em professores e coadjutores. É interessante nós percebermos que nessa época havia uma preocupação com a educação integral do aluno. Então havia qualidade. Os alunos não eram vistos só como depósitos de informação. Esses religiosos se dividiam na atividade do ensino e na atividade que a gente chama hoje de não docência. Os outros religiosos que não estavam diretamente ligados àqueles conteúdos passados nas salas de aula para os alunos, eles trabalhavam numa perspectiva de educar e de cuidar e de dar outras informações para esses alunos, trazendo outras informações para esses alunos, desde o preparo da alimentação deles, desde o cuidado com a saúde, desde a cultura. Então, havia uma qualidade. E era interessante muito a gente perceber que esses funcionários que trabalhavam como coadjutores, que auxiliavam na atividade docente, eles tinham formação. Eles eram pessoas letradas, eram pessoas cultas, até porque os religiosos costumavam ser bons leitores, e era interessante que toda aquela cultura que eles traziam consigo, eles repassavam naquele dia a dia com aqueles alunos.
Então, havia qualidade no ensino. Com a expulsão dos jesuítas, acabou o quê? Acabou que não sentia mais esse funcionário nessa atividade não docente para auxiliar o trabalho do professor. E é interessante que por longos anos não foi construída nenhuma escola no Brasil. E isto porque a clientela era mínima naquele período. Não havia essa valorização. Até porque as atividades de que as pessoas viviam eram atividades ligadas só ao trabalho braçal e que para isso não havia preocupação de que a pessoa precisasse ler ou escrever para estar em atividades como cultivar a terra e outras. Não havia esta preocupação. Mas voltamos aqui para o nosso slide. No ano de 1834, surge o quê? Dois tipos que a gente pode qualificar, duas qualificações de funcionários, que eram os subempregados, clientelísticos, os burocratas administrativos. Aí eles não eram inseridos no processo educativo. Esse subemprego, por que era denominado subemprego, gente? Porque eles recebiam quase nada para desempenhar a sua função. Os subempregados clientelísticos eram pessoas que eram convidadas para trabalhar ali, naquelas escolas. Não havia uma preocupação, na verdade era uma indicação política, que é um problema bem atual ainda hoje. De maneira nenhuma, querendo aqui desmerecer o trabalho das pessoas que são convidadas hoje para estar dentro das escolas, porque hoje há uma necessidade muito grande das pessoas, as pessoas têm que sobreviver, elas precisam trabalhar, mas a gente sabe que não há, por parte do gestor público, uma preocupação com a qualificação desse profissional. É interessante que nós encontramos situações de pessoas que estão nas secretarias das escolas, trabalhando com escrituração escolar, sem saber ler e escrever. É quase impossível de compreender como essas coisas acontecem, mas existem, né? A gente vai ver lá na frente, na unidade 8, na nossa próxima aula, sobre a questão da terceirização no serviço público. E é interessante que aí começou, sim, um afastamento. A escola começou a perder a qualidade e começou um afastamento desses funcionários de escola nesse processo educativo desse aluno. Mas lá na frente, né, que a gente pode dizer nos dias atuais, aí a gente já vê uma preocupação maior com a formação continuada. Mas o que eu acho mais interessante é que essa preocupação com essa formação continuada está partindo do funcionário. Dificilmente você vê, a não ser, sim, não vamos negar aqui que o governo federal, inclusive o pró-funcionário, né, é uma medida, é um programa que vem com uma medida do governo federal para estar capacitando os funcionários de escola. Mas a gente vê que muitos gestores, sejam gestores municipais ou sejam gestores escolares, não têm essa preocupação de estar fazendo esse convite, de estar inserindo essas pessoas nesse processo educativo. E hoje, esses profissionais, eles precisam ser vistos como profissionais conscientes do seu papel no processo pedagógico e que buscam mais conhecimento e mais respeito. A proposta atual é que os profissionais da escola pública se sintam como conscientes de que são educadores e de que nessa situação são também cogestores, são responsáveis pela escola que nós temos, são responsáveis pela sociedade que temos. Nós somos responsáveis pela sociedade que temos. E é interessante também dizer que esse desejo por essa formação, por essa qualificação, por esse saber mais, tem partido dos próprios funcionários. É bem verdade que alguns ainda se colocam com alguma posição de que precisam ser convidados, que sentem a necessidade de ser convidados pela equipe gestora. Eu preciso de um convite para participar de uma reunião, como nós vimos nos nossos entrevistados no início da nossa aula. Eu nunca fui convidado, não me convidaram, eu nunca participei porque não fui convidado. É interessante que você não espere por esse convite, mas você vá, você dê o primeiro passo. Afinal de contas, todos os processos escolares, eles têm resultado numa ação coletiva, jamais individual. Quer essa ação seja ativa ou seja passiva. Todos nós somos responsáveis
pela escola que temos. A nossa aula hoje termina por aqui. O meu e-mail é cilianaravina@ig.com.br. Estamos à disposição de vocês. Continue participando dos fóruns, continue participando dos chats, tirem as suas dúvidas com os professores e com os tutores. E sucesso para todos. Até a nossa próxima aula. Olá, estamos hoje na nossa segunda videoaula, onde trataremos das 4 últimas unidades do nosso material didático. Falaremos de questões que abordamos na aula passada, como a questão do funcionário se conceber cidadão, educador, gestor, mas há uma questão fundamental na nossa aula de hoje, que é a temática da unidade 7, onde ela faz o seguinte questionamento: funcionários de escola, profissionais valorizados ou servidores descartáveis? Teremos também na nossa aula de hoje a escuta da fala da gestora e da coordenadora pedagógica daquela mesma escola municipal de Natal, onde nós ouvimos a fala dos funcionários. Será que essas duas profissionais estão empenhadas em inserir esses profissionais de escola no contexto desses projetos pedagógicos? A nossa videoaula de hoje, ela traz a seguinte temática: funcionário da escola, cidadão, educador, gestor e profissional valorizado. A ideia é que ao final desta formação, o funcionário da escola possa se sentir, de fato, consciente de que ele é parte importante dessa construção, que é coletiva. Já falamos aqui na aula passada que todos esses processos escolares, eles têm um resultado a partir de uma ação coletiva, e esse funcionário precisa se compreender também como gestor, como educador e como cidadão. E é interessante que quando falamos em cidadania, falamos em formação, falamos em conhecimento, falamos também em acesso à formação continuada. O artigo 22 da LDB, quando ela estabelece a educação básica como um elemento importante, por que não dizer fundamental para o exercício da cidadania, isso significa compreender que sem essa formação vai ficar muito difícil eu exercer a minha cidadania. E é bem verdade, porque se eu não compreendo a sociedade que eu tenho, se eu não me compreendo como parte importante, se eu não tenho o sentimento de pertencimento nesse seio dessa sociedade, vai ficar muito difícil com que eu compreenda como atuar nessa sociedade, como contribuir e também como identificar quando os meus direitos estão sendo lesados. Selecionamos aqui um slide que vai mostrar a questão da formação, né, dessa qualificação desses funcionários de escola a nível de Brasil. Vejamos. É justamente a unidade 5 que ela vai trazer essa temática funcionário, em primeiro lugar, cidadão. Mas vamos ver, a nível de Brasil, como é que está a formação desses funcionários. Vejamos. Situação atual da escolaridade dos funcionários no Brasil. De 1,2 milhão de funcionários, nós temos 250 mil com fundamental incompleto. Fundamental completo, nós temos 350 mil. Com ensino médio, 350 mil também. Profissional médio, apenas 50 mil. E superior, 200 mil funcionários. Se nós formos fazer uma análise geral de 1,2 milhão, nós vemos, gente, que há ainda muito caminho a ser percorrido. É muito interessante nós vermos que ainda é baixa a escolarização hoje desses profissionais. Porque quando a LDB estabelece escolaridade básica, ensino básico, ou, que, como a gente mesmo diz, educação, é o básico.
Então precisamos cada vez buscar mais. E o exercício da cidadania passa por essa busca da formação continuada, né? É interessante na fala, até mesmo dos cursistas, nos fóruns, nos chats, quando eles dizem assim, eu preciso ser convidado, eu gostaria que a gestora me convidasse para participar das reuniões, mas você tem que exercer seu papel de cidadã, dando o primeiro passo, né? Buscando, perguntando, questionando, dizendo, olha, eu quero fazer parte, porque eu me compreendo desta forma. Em seguida, nós vamos ver sobre a questão que o autor do material didático, o professor Molevade, ele coloca muito bem, e eu penso que ele sintetiza muito bem essa ideia, essa importância da formação continuada para o exercício da cidadania. Ele diz, sem dúvida, a conquista da cidadania dos funcionários passa pela educação permanente. Então, todos vocês que estão hoje no pró-funcionário, que estão buscando esta formação, vocês estão conquistando gradativamente a cidadania de vocês. Vocês estão deixando de ser ocupadores de funções para se compreenderem profissionais conscientes, que devem ser respeitados e que devem ter melhores condições de trabalho. E que cada vez que vocês buscam mais conhecimento, vocês vão compreender mais a realidade que tem. E, obviamente, vão poder interferir mais nessa realidade. Porque eu não tenho como interferir numa realidade que eu desconheço. E para conhecer, saber como é que as coisas se dão, eu preciso realmente me formar, buscar informação, estudar mais, ler mais, buscar mais conhecimento. Como nós já falamos aqui, o artigo 22 da LDB, ele vai fazer isso, ele vai assegurar isso, ele vai dizer, ele vai mais uma vez, né, fortalecer esse entendimento de que o exercício da cidadania passa pelo conhecimento, passa pela formação continuada. Em seguida, nós vamos ver também que o pró-funcionário, né, isso está muito claro no nosso material didático, a proposta é de que haja, né, uma formação que esses funcionários sejam habilitados, eles sejam especialistas na função que estão exercendo. E o pró-funcionário traz essa proposta. Vejamos, técnicos em gestão escolar, técnicos em multimeios didáticos, técnicos em alimentação escolar, técnicos em meio ambiente e manutenção de infraestrutura escolar. Vocês vão ver que vocês aqui, o próprio título já diz, da disciplina, isso aqui são disciplinas que vocês ainda vão pagar, vocês agora estão fazendo as disciplinas que são afins a todas essas formações, mas depois vocês vão estar participando de disciplinas, vocês vão estar se matriculando nas disciplinas que são, de fato, que vão dar base para vocês exercerem a função na qual vocês estão dentro da escola, e vocês vão ver que vocês vão ter o quê? Conhecimento técnico, que é preciso. Para eu me compreender educador, não necessariamente eu preciso compreender que se eu tratar bem um aluno, eu já vou estar sendo um educador. Tratar bem um aluno é uma responsabilidade minha que eu tenho que ter, eu tenho que tratar bem todas as pessoas. Mas além de tratar bem o aluno, eu preciso, enquanto educador, ter conhecimento técnico. Eu tenho que ter habilitação e eu tenho que ter conhecimento técnico da função que eu exerço. Às vezes as pessoas não dão muita importância a isso, mas é muito sério. Você imagina uma pessoa que está preparando um alimento escolar, se lhe falta o conhecimento técnico. Uma pessoa, muitas vezes, quantos alunos, quantos estudantes são prejudicados porque quem está fazendo a escrituração escolar está fazendo uma cópia de algo que ela nem entende o que é que está acontecendo de fato. E aí são vários problemas que nós presenciamos dentro das escolas. Mas como pró-funcionário, você vai sair habilitado, você vai sair com conhecimento técnico para desempenhar muito melhor uma função que você, que é responsável, que tem compromisso, já desempenha bem. Em seguida, nós vamos ver, na unidade 6, o que é ser um funcionário educador na escola. Esse pensamento é interessante quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, e então a gente começa a fazer as nossas próprias construções, e é interessante que eu tentei aqui sintetizar o que seria, dentro
dos estudos que fizemos no nosso material, o que seria ser educador funcionário, funcionário educador. Vejamos, ser educador na escola implica na consciência de que o ato de educar ultrapassa a sala de aula e os muros da escola. E todos os sujeitos escolares são educadores passivos ou ativos, portanto, coautores na construção e efetivação da proposta escolar. O que quer dizer isto? O que quer dizer é que não adianta eu estar dentro da escola, independente da função que eu ocupe, dizendo que a escola é muito ruim, porque eu estou contribuindo para a má qualidade desta escola. Eu tenho que compreender que eu, enquanto sujeito, ali que faz parte daquele corpo coletivo, eu tenho a contribuir e muitas vezes, quando eu não participo, eu estou fortalecendo a má qualidade. Então, vejamos, precisamos tomar iniciativa, precisamos tomar as nossas ideias, a nossa criatividade, estudar, porque cada vez que nós contribuímos para a melhoria do nosso ambiente, estamos contribuindo para a melhoria, não é especialmente do aluno, mas é de todos os segmentos escolares ganham. Porque um ambiente saudável, ele implica na saúde do sujeito como um todo. Não só os professores, não só os alunos, mas todos ganham com isso, né? É muito interessante nós vermos situações onde as pessoas vão trabalhar, vão para as escolas e elas já vão frustradas, mas elas precisam compreender que elas podem e devem contribuir para a melhoria desse ambiente escolar. Que aqui é uma fala interessante que o autor do material coloca, o professor Molevade, ele diz que ser funcionário como educador escolar é muito mais do que sorrir para os alunos e pais. Implica em competências mais complexas. E isso é um aprendizado para todos nós. Porque é interessante, na hora que eu digo assim, eu não estou ensinando, então, se eu estou numa atividade não docente, basta que eu trate bem o aluno para eu ser um bom educador. Tratar bem o aluno está implícito nisso também. Mas na hora que eu tenho competência técnica para desenvolver a função na qual eu estou responsável, e na hora que eu tenho também a habilitação para isso, e na hora também que eu tenho postura de educador, aí sim eu posso me compreender, apesar de não estar na atividade de docência, eu ser um educador dentro dessa escola. Essa compreensão, essa clareza tem que estar muito forte dentro de nós, de maneira que a gente possa compreender que todos nós fazemos a escola que temos e que podemos construir uma escola melhor, cada vez mais. Através de quê? Através da busca pela formação continuada, através de estar buscando dentro da escola, como vamos ver em seguida sobre a questão da aplicação dos recursos, né? Que já discutimos também nos fóruns. Quais são os recursos que chegam à escola? Né? Eu sei quem é o meu representante no conselho escolar. Nós vimos os nossos entrevistados na nossa aula passada que nenhum sabia quem era o seu representante. Aliás, apenas a auxiliar de secretaria falou que sabia quem era a representante e que ela levava os seus anseios para as reuniões. Mas todos nós precisamos compreender que, apesar de não estarmos lá todos na reunião, mas nós precisamos estar sentando com o nosso representante, levando as nossas considerações, levando as nossas sugestões e as nossas críticas, de maneira que possamos tornar bem melhor o ambiente em que estamos inseridos, no caso, o ambiente escolar. Vejamos também na unidade 7, e aí eu diria que é o centro da nossa discussão aqui nesta aula. A unidade 7, ele diz funcionários, profissionais valorizados ou servidores descartáveis. É interessante que esses servidores, eles foram descartáveis lá com as aulas régias, né? Porque depois da destituição da escola dos jesuítas, passou-se um longo período sem construção de escola, e depois que as escolas foram construídas, né, a presença do funcionário, ele já não existia. E é interessante que hoje ainda há essa concepção desse servidor descartável no processo de terceirização.
ainda tão presente dentro das nossas escolas. Apesar da Constituição Federal, no seu artigo 37, normatizar que o ingresso no serviço público deva ser através do concurso público, ainda há dezenas e centenas de funcionários contratados através de empresas terceirizadas. E essas empresas terceirizadas não estão preocupadas como deveriam com a qualificação desses profissionais. Para vocês terem uma ideia, nós temos situações de escola onde funcionários responsáveis pela escrituração escolar são analfabetos. E essa situação não é uma realidade isolada. Acontece. Vejamos aqui nesse nosso slide como avaliar essa questão. Os profissionais valorizados, eles estariam relacionados aqui, se vocês prestarem atenção, eles estão relacionados a atividades fim. O que seriam atividades fim? Né? Então vamos ver, dentro da escola, atividades que têm um fim na educação e no ensino. Que atividades seriam essas? De um modo, assim, a gente pensando rapidamente, a gente vai dizer, não, só quem tem uma atividade fim dentro da escola, para o aluno aprender e desenvolver-se, é o professor e o coordenador pedagógico. Então, esses dois profissionais, eles são hoje valorizados dentro das escolas porque ainda há essa concepção de que as atividades que eles exercem são atividades fim no ensino, são atividades fim na educação do aluno. E as demais atividades, como o preparo da merenda, o controle da entrada e da saída do portão, né? A atividade da escrituração escolar são atividades meio. Né? E dessa forma, essas atividades meio, elas não são valorizadas como deveriam. Mas, na verdade, o autor do nosso material chama a atenção dizendo que o objetivo maior da proposta não é o ensino, mas é a educação. E pensando nessa concepção de educação, não vamos mais entender que existam, dentro da escola, atividades fim e atividades meio. Ou seja, atividades mais importantes dentro da perspectiva do ensino ao aluno, do desenvolvimento desse aluno, e atividades menos importantes. Vejamos aqui, as atividades meio, elas são mais ligadas para a terceirização, e isso é uma visão tradicional. Veja aí o que é que Monlevade fala, módulo 1, ele diz assim, em nossa forma de conceber a escola, não existem atividades fim e atividades meio, porque o objetivo da escola não é o ensino, mas a educação em sua totalidade. Todos também são gestores, porque a gestão, hoje, não é uma atividade meio, ela é intrinsecamente pedagógica. Olha, gente, que coisa interessante. A atividade hoje dentro da escola, seja ela de docência ou de não docência, ela é uma atividade que o autor coloca muito bem, ela é uma atividade de gestão educacional. Isso ele está querendo dizer que todos nós, ele está fazendo essa chamada, que todos nós somos gestores. Esteja eu limpando a sala de aula, esteja eu preparando a merenda, esteja eu responsável pela escrituração do aluno, todos nós somos gestores. Já não existe mais essa concepção de que o diretor é quem dirige a escola, mas há uma chamada para um coletivo dirigente. E se todos nós somos gestores, isso quer dizer que se a minha escola está hoje com um ensino de má qualidade, com uma formação de má qualidade, eu também sou responsável por esses resultados. Porque é interessante também a gente ver, voltando um pouquinho para essa questão das atividades fim e atividades meio, para que o sujeito aprenda, ele precisa ter as mínimas condições de ambiente. Ele precisa estar num ambiente saudável, num ambiente limpo, né? Ele precisa estar bem alimentado. A gente sabe que todas essas questões são importantes e que acabam, de certa forma, acelerando ou dificultando, atrasando o desenvolvimento destes alunos. Então, não vamos esquecer, todos nós temos a mesma importância, a mesma responsabilidade e todos nós, independente das atividades que ocupamos, somos coparticipativos, somos cogestores nessa proposta da gestão democrática. Mas vamos ouvir a fala
da gestora e da coordenadora pedagógica daquela escola onde ouvimos os funcionários, será que essas duas profissionais, elas têm essa compreensão dessa importância de que todos são corresponsáveis pela gestão escolar? Vejamos. Eu compreendo que a participação dos funcionários no processo educativo do aluno, hoje, ainda não acontece do jeito que ele deveria acontecer. Os funcionários, muitas vezes, eles acabam não entendendo que eles também são educadores. Eles acham que são funcionários que estão aqui para trabalhar na secretaria, que estão aqui para trabalhar no apoio, mas aluno não pertence a eles. Alunos pertencem a professor, coordenador e direção. Dentro do próprio PPP da escola existe a participação do funcionário enquanto educador. É uma tentativa nossa, enquanto escola, de fazê-los compreender. Então, eles são convidados a participar. E até participam, mas aí assim, começa e daqui a pouco vão relaxando, esquecendo, e a gente tem que estar toda hora lembrando daquele compromisso que foi inicialmente firmado. Só que muitas vezes, no decorrer do ano, as coisas se diluem e acabam sem acontecer. A relação dos funcionários na aprendizagem dos alunos é muito importante porque eles estão recebendo os alunos, estão pautados nos valores e nas 4 pilares da educação, que é aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer. Dentro da escola, os mecanismos facilitadores para que os funcionários participem desse projeto é através do diálogo, das reuniões de pais, de professores, reuniões pedagógicas que eles podem estar participando e atuando junto com os demais funcionários. Que eles não participam devido a inúmeros fatores dentro da escola e da própria consciência de estar participando deste processo. A fala da diretora e da coordenadora pedagógica nos traz uma certeza de que elas têm consciência da importância de estar fazendo essa inserção de todos na gestão da escola. É interessante que a gestora coloca que o convite é feito, mas que há resistência por parte dos funcionários. Aí nós vamos lembrar da fala dele. Eles dizem, nós não somos convidados. Aí ela fala, nós convidamos e eles não comparecem. Ah, gente, essa realidade é muito comum. Essa coisa de dizer assim, eu convido, mas não vem. Ah, eu não vi o convite, estou esperando pelo convite. Isso é comum. O que deve acontecer, o que é necessário acontecer, é o diálogo. Na hora que eu não me sinto convidada, eu chegar lá, na direção da escola, na equipe gestora, e dizer, olha, a reunião já aconteceu ou vai acontecer, eu quero participar. É interessante, porque nós sabemos também que há resistência de um lado e de outro. Há pessoas que acham que participar dessas reuniões é um trabalho a mais, é uma preocupação a mais. Quando se pensa assim, a pessoa que pensa dessa forma, ela ainda está com a ideia de ocupar uma função. Ela não está ainda com a consciência formada de que a chamada é para que você seja um profissional consciente e valorizado das suas responsabilidades e dos seus direitos. A coordenadora pedagógica, é interessante que ela também deixa muito claro na sua fala dessa importância de se estar trabalhando valores que vão além do exercício de ensinar os conteúdos curriculares, né? E aí ela faz até uma citação, ela faz um lembrete dos pilares da educação, né? Ela falando a questão de que você precisa estar trabalhando esses conceitos com esse aluno, que são conceitos voltados para a questão da cidadania, o respeito, a valorização da pessoa humana. Então elas têm consciência disso. Eu creio que essa escola já deu um grande passo, porque a equipe gestora tem conhecimento e há profissionais dentro dessa escola com o desejo de participar. Está faltando muito pouco para que essa escola sente e comece realmente a trabalhar de uma forma prática, inserindo todos dentro dos seus projetos escolares. Vejamos agora a unidade 8, que ela diz, funcionários, gestores na democracia escolar. O artigo 1º da Constituição Federal diz,
A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, vejamos, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo. O parágrafo único diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. É muito interessante esses princípios, esses encaminhamentos do artigo, porque ele vai falar de soberania, ele vai falar de cidadania, que são temas que nós já vemos abordando desde dos nossos estudos, dos nossos fóruns, né, desde as nossas conversas. É muito interessante de que essa pluralidade dentro da escola, ela seja respeitada. E a Constituição nos garante isso, nos garante essa participação, nos garante que essas diferenças culturais dentro da escola, elas sejam não só respeitadas, mas elas sejam aproveitadas como forma de crescimento e de avanço, né? E é interessante também quando ele coloca no parágrafo único que todo poder emana do povo. E nós precisamos ter essa consciência. Nós somos fortalecidos quando nos unimos numa perspectiva do bem comum, do bem coletivo, do crescimento e do avanço social. Vejamos agora, em seguida, os princípios orientadores da gestão democrática. O nosso material didático, ele trata desses princípios orientadores, né, muito bem, e de uma forma objetiva e clara. Vejamos, ele vai tratar do empoderamento, da participação, da representatividade, da autonomia e da transparência. E o que seria essa questão do empoderamento? Está ligada à questão da identidade própria da escola. Obviamente que uma escola que está localizada na região sul, ela tem as suas especificidades, portanto, ela tem os seus anseios e as suas necessidades e a sua clientela que é própria daquele lugar. Então, ela precisa ter uma identidade própria, diferente da nossa escola aqui. Então, as escolas, elas devem ser respeitadas na sua identidade, que lhe é peculiar. Daí a questão das escolas hoje ter o incentivo e a abertura de construírem as suas propostas pedagógicas, de fazerem os seus regimentos escolares, de instituírem os seus conselhos escolares, os seus grêmios estudantis. Obviamente, né, que todo poder ele é relativo. Eu tenho que estar o tempo todo pautada na legislação maior, que é a Constituição Federal, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino. Eu não posso simplesmente fazer as coisas dentro da escola de qualquer forma, mas eu tenho que ter um objetivo. E esse objetivo ele tem sempre que estar pautado na qualidade da educação, no avanço do desenvolvimento do aluno e no crescimento de todos que estão inseridos nesse processo. A questão da participação, no sentido da gestão democrática, ele vai falar de uma coparticipação. E participar não é só se fazer presente às reuniões, é realmente dar uma contribuição ativa. É perguntar, é questionar, é propor. E isso, muitas vezes, é tolhido dentro das escolas. É bem verdade que, às vezes, alguns gestores não veem com bons olhos os funcionários, ou pais, ou mesmo alunos que questionam. Mas nós não devemos nos intimidar por isso. Devemos continuar perguntando, devemos continuar questionando. De uma forma, obviamente, de uma forma simpática, de uma forma que não seja aquela forma fiscalizadora, de maneira dura, mas que estejamos abertos, mostrando que estamos, sim, acompanhando, porque o nosso objetivo maior é que a escola cresça e que melhore para todos nós. A questão da representatividade é muito importante e está muito fragilizada dentro dos conselhos escolares. Eu preciso compreender que eu sou conselheiro escolar quando eu estou reunida em conselho. E que eu preciso também entender que eu devo levar os anseios do meu segmento. Então, para eu levar os anseios do meu segmento, eu preciso estar com esses segmentos antes, em momentos anteriores às assembleias. Levando sugestões, ouvindo, a escuta é fundamental, dando sugestões, e ainda que eu seja hoje
representante do segmento funcionários, e lá o segmento, vamos imaginar que numa determinada situação, o segmento funcionários resolveu tomar uma determinada decisão, que eu não concordo, eu pessoalmente não concordo. Mas vivemos uma democracia. Eu estou aqui para representar o meu segmento e eu vim aqui, apesar de eu não concordar, o meu voto foi vencido, eu trago aqui o posicionamento do segmento que eu estou aqui para representar. É muito interessante isso. A autonomia, a escola também precisa buscar a sua autonomia. O regimento escolar é uma ferramenta interessante nesse processo, né? Eu tenho que fazer as minhas regras também de acordo com o ambiente em que eu vivo. Agora é interessante nós percebermos, não podemos fazer qualquer regra de qualquer forma. Há escolas por aí que reúnem o conselho escolar, vamos mexer no regimento escolar, os alunos precisam sair cedo por esse motivo, e aí acaba implicando numa situação de que diminuir a carga horária, né, dos professores na escola, o trabalho, o tempo de horas desse professor, mas o pior do que isso é que às vezes sonega o tempo pedagógico desse aluno, e aí não podemos. Podemos sim ter um regimento interno, vendo as dificuldades da nossa escola, mas sem infringir a legislação maior. A questão da transparência é outro princípio também que devemos buscar a cada dia mais. Todos os recursos que chegam na escola, eles são recursos públicos, devem ser empregados de maneira clara, transparente e objetiva. Como bem colocamos aqui, transparência significa informação pública. Eu preciso deixar claro, eu preciso ser transparente enquanto gestor, enquanto funcionário, enquanto cidadão escolar. Eu preciso ser transparente nas minhas ações. E eu preciso compreender também que quando o colega faz alguma pergunta relativa a algo que é público, eu tenho que aceitar e que entender que eu não sou senhor ou senhora daquela situação. Eu preciso entender que o que é público precisa ser transparente. E nós não devemos jamais nos aborrecer, como vemos dentro das escolas, pessoas aborrecidas com um ou com o outro, porque fazem perguntas sobre, muitas vezes, um recurso que foi aplicado equivocadamente ou que não sabe como foi aplicado. Não podemos nos deixar abater por essas situações, nem deixar de questionar por causa dessas posturas. Vejamos agora essa reflexão, e é com esta reflexão que nós vamos encerrar a nossa aula. Uma reflexão que me chamou muito a atenção. Maria Faustina educou-me, ensinou-me com sua vida que a escola é lugar de cultivar felicidade. Eu era professor, ela funcionária, mas em contato com ela fui educado por ela, assim como por tantos outros funcionários. E é essa a proposta que nós trazemos, que nós possamos fazer diferença na vida um dos outros, nos tornando pessoas melhores, profissionais melhores, seres humanos mais saudáveis, porque desta forma teremos um ambiente escolar mais produtivo, mais saudável e com certeza atingiremos os nossos objetivos, que devem sempre estar focados no desenvolvimento pleno desses alunos, que são hoje, né, estão hoje sobre a nossa responsabilidade. Terminamos aqui com essa frase, eu deixo para todos um abraço, desejo excelente formação, que ao final dessa construção vocês possam realmente se sentir pessoas melhores, vocês terem crescido, não só como pessoas, mas como profissional. Um grande abraço e excelente formação para todos vocês.